A paz de Cristo. Nesse trabalho eu quero ler Mateus 24. É um trabalho falando da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vinda que ele ensinou na palavra. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, Deus diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então vamos dar início ao nosso trabalho. O primeiro texto que eu vou ler está em Mateus 24, versículos 29, 30 e o 31. Vamos. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais ajuntarão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então você vê aí o momento em que Cristo chega no céu para arrebatar a igreja. Essa é a passagem da Bíblia, uma delas, que fala da vinda do Senhor Jesus e a sua chegada na terra. O ensinamento das igrejas que aceitaram a doutrina do arrebatamento secreto como sendo verdade, eles não usam esse ensinamento aí porque eles dizem que esse aí não é o arrebatamento da igreja, que a igreja é arrebatada muito tempo antes. E que Jesus aí falou que ele vem com os seus santos anjos e ele dá ordem aos seus santos para que recolha os seus escolhidos nos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Em Mateus 25, versículo 31, Jesus ele fala de novo da sua vinda. Ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É todos os santos anjos. O pré-tribulacionista diz que é a igreja que vem com Cristo, foi arrebatada antes dessa vinda aí de Jesus. Vamos ler agora. Agora nós vamos ver a revelação da vinda do Senhor que o próprio Jesus entregou para os apóstolos, para os profetas e para os apóstolos. Nós vamos agora ver alguns profetas que falaram dessa vinda de Cristo e que vai bater com Mateus 24, que é essa vinda de Jesus que todo olho vê, né? Então, o primeiro que nós vamos ler aqui, nós vamos ler Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3 e versículo 10. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, né? Com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudado. Você vê aí o que acontece, né? Grande estrondo, né? Nos céus, os céus desaparecerão com grande estrondo, né? Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há serão desnudados, né? Ele está chamando aqui de o dia do Senhor, né? O dia do Senhor virá como ladrão.
né? Houve um tempo que eles diziam que a vinda do Senhor como ladrão era para a igreja que vai ser arrebatada. Eu acho que talvez ainda tenha alguém que diga isso, mas a vinda de Jesus como ladrão não é para a igreja, é para as pessoas do mundo e aqueles crentes que estão dentro da igreja, mas não faz caso da palavra de Deus, nem do próprio Filho de Deus, né? Nós estamos vendo hoje que são muitas, né? Essas pessoas, elas vão se enquadrar nas 5 virgens imprudentes, serão tomadas de surpresa. O Senhor virá como ladrão para elas, mas para a igreja que vai ser salva não. Para essa ele vai avisar pouquinho antes da sua chegada, porque ele não faz nada sem antes avisar os seus santos profetas. Então aqui Pedro, ele vai bater com Mateus 24, né? O dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão com grande estrondo, né? Os elementos do universo. O sol escurecerá, a lua não dará. Então isso aí, os céus desaparecerá com grande estrondo. Vamos agora pegar outro profeta, né? Pedro, ele não entra na escala dos profetas, mas como ele está profetizando, ele pode ser chamado de profeta, né? Isaías, vamos ver agora Isaías 24 e versículo 23. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, né? Então nós temos o evento da lua, do sol e em seguida Jesus assumindo o trono. Então Mateus 24, Jesus, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então a mesma passagem lá de Mateus 24. Nós vamos agora ver o que o profeta Ageu, né? Esse é o profeta Ageu. Vamos ver se ele concorda com Mateus 24. Ageu, capítulo 2, versículos 6 e 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentre em pouco, abalarei os céus e a terra. Vendo o abalo? O sol escurecerá, a lua não dará. Está abalando as estruturas do céu. E a terra, e o mar e a terra seca. Aqui ele deu uma abrangida, né? Por causa de outros eventos que vão acontecer. O mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá e encherá esta casa de glória, diz o Senhor. Vendo? Mateus 24 de novo. Antes da chegada, nós temos esse abalo do céu, né, que vai acontecer com os astros. Jesus, o sol, a lua e as estrelas. Aqui ele deu uma abrangida, né? E as nações, e abalaram a terra seca. E abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá e encherá esta casa de glória, diz o Senhor. Então, Mateus 24 tem o abalo do sol, da lua, das estrelas e das nações também, porque as nações dizem: e todas as nações se lamentarão, porque estão abaladas, né? Estão abaladas pela presença do Senhor. Então esse aqui foi o profeta Ageu. Vamos pegar o livro de Hebreus, que ninguém sabe quem foi o escritor, né? Tudo que tem é especulação, mas que o livro você vê que é inspirado pelo Espírito Santo. Vai concordar com os profetas e com as palavras do Filho de Deus. Hebreus 12, 26, 27. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete ainda uma vez: abalarei não apenas a terra,
mas também o céu. O céu, o sol, escurecerá a lua. 27. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas, né? Criação. Qual foram as coisas criadas? O sol, a lua e as estrelas. De forma que permaneça o que não pode ser abalado. Aqui no livro de Hebreu ele vai dizer o que é que não pode ser abalado. É o espírito dos justos, né? Aperfeiçoados. É isso que não pode ser abalado. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. Ele diz assim, ó, aquele cuja a voz outrora abalou a terra. Quem foi que outrora, uma hora passada, abalou a terra? Foi Deus, o Filho de Deus, em Noé. Ele não abalou a terra, não matou os povos de então no dilúvio, então ele abalou ali. Aí ele diz, ó, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão, então abalo no céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas. Mas as coisas que não poderão ser abaladas é o espírito dos justos aperfeiçoados. As coisas criadas foram o céu, a terra, o universo, a lua, né? Então isso aí ele vai abalar. E o homem, na sua posição carnal, ele é uma coisa criada. As coisas físicas que nós conhecemos. A carne do homem é físico. Agora o espírito, não. Então isso aqui foi Hebreus 12, 26, 27. Então bate Mateus 24. O universo sendo abalado na vinda do Senhor, né? Vamos ver agora o profeta Joel, né? Joel, vamos ler aqui o profeta Joel. Joel, capítulo 2, verso 10 e verso 31. Vamos ver o 10. Diante dele tremem a terra, abalam-se os céus, enegrece-se o sol e a lua, retiram-se as estrelas o seu esplendor. Tem o 11 aqui. O dia do Senhor é grande e muito temível. Vamos ver o 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você vê? O sol escurece, né? Se converte em trevas, e a lua em sangue, antes da vinda do Filho de Deus. Mateus 24. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do firmamento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus 24, puro. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse aqui é o profeta Joel. Vamos ler agora Atos, capítulo 2 e versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Vê? O escritor de Atos usou o mesmo texto. Vê? O escritor usou o mesmo texto de Joel, né? A lua se converterá em sangue, né? Ó, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes, guarda essa palavra, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, viu? É antes. Então acontece esses eventos e os profetas estão falando. Mateus 24, puro.
Vamos ver agora o profeta Miqueias, né? Vamos ver se Miqueias concorda com o Filho de Deus. Se ele recebeu a revelação lá no passado, como os outros profetas, né? Portanto, aqui é Miqueias, capítulo 3, verso 6, ó. Portanto, se vos fará noite sem profecias, e haverá trevas sem adivinhações. Pôr-se-á o sol sobre estes profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Por que fica enegrecido o dia? Porque o sol escurece, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, né? Então, é outro profeta que está falando da vida de Cristo e vai bater com Mateus 24, do 29 ao 31. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, então aparecerá o sinal do Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Então aqui o sol, né, vai se escurecer de novo sobre antes estes profetas, sobre eles se enegrecerá. Vamos ver agora o profeta Zacarias. Né? Zacarias capítulo 14, versículo 6 e 7. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com eles, né? Os anjos, né? Os santos anjos. Aqui não fala santos anjos, mas em Mateus 24 foi falado que é os santos anjos. E o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Nós vamos parar um pouquinho nessa passagem aqui de Zacarias, por causa de algumas afirmações que são feitas na doutrina pré-tribulacionista. Primeiro, eles dizem que é duas vindas. Jesus vem para a igreja, leva a igreja num arrebatamento secreto a qualquer momento, que nenhum profeta até agora falou, e aí volta para o céu. Eles dizem que nesse momento Jesus vai fazer festa no céu com a igreja, né? Particularmente eu acho abominável uma pessoa falar uma coisa dessa. Jesus está fazendo festa no céu e os judeus estão sendo queimados pelo anticristo. Eu sei que isso não existe, mas só em uma pessoa conceber uma ideia dessa já é temeroso. Então, olha, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. O que é que dá luz, frio e geada? É o sol. O que é que dá geada? É a estação do ano. Se não tem sol, não tem geada, não tem frio, né? Nem frio, nem geada. Aliás, sem o sol era até para ter frio, né? Mas você vê que na vinda do Senhor acontece tudo estranho na terra, porque se você tira sol, as estrelas caem do firmamento, a lua escurece, e aí você tem um cenário que nós nunca vimos na vida, nunca, nenhum ser humano viu tal coisa, então não dá para falar, né? Paulo, determinado momento ele disse: eu fui o terceiro céu e lá vi coisas tão maravilhosas que não é possível eu falar. Sabe por quê? Porque no céu tem coisa que nós não temos como comparar, certo? Não temos como comparar. Aqui em Zacarias nós temos um texto que fala de coisas que nós não temos um paralelo para traçar e dar uma ideia. Por exemplo, não tem luz, não haverá luz, claro, o sol escureceu, nem frio nem geada. Se o sol escureceu, era para ter frio, mas ele está dizendo que não vai ter, porque vai ser tudo alterado.
nem geada. Será um dia singular. Sabe o que é um dia singular? É um dia único, nunca houve igual. Mas os pré-tribulacionistas dizem que já houve. Antes dessa vinda aqui, já teve o arrebatamento secreto a qualquer momento. Que nesse dia aqui já aconteceu, porque aqui está batendo com Mateus 24. Que ele diz que o arrebatamento da igreja é antes. Então aqui está dizendo, é um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. E quando a tarde chegar, haverá luz. Então aqui no singular, a palavra singular quer dizer único. Um sinônimo da palavra singular é único. Ou seja, nunca houve igual. Então, não teve um arrebatamento secreto, né? Conhecido do Senhor, não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Sabe o que eles falam? A vinda do Senhor? No dia da vinda do Senhor será um dia normal. Vai ser luz de um lado da terra e escuridão do outro lado, né? Algum deles diz assim, não pode Jesus aparecer no céu e ser visto por todos os povos da terra. Até parece que eles não estão falando do Filho de Deus, né? Isso é problema para Deus. Ele que fez o universo em 6 dias. Criou todas as coisas em 6 dias. Mesmo que a pessoa diga, não foi 6 dias, foi 6.000 anos. Pode dizer, e dá para alguém criar o universo em 6.000 anos. Não dá nem para você iniciar. Então, é uma bobeira muito grande a pessoa falar uma coisa dessa. Jesus chega no céu e todas as nações o verão. Como? Se a terra é redonda, vai ter gente de um lado e outro. Como é que vai ver a Cristo? Explica isso aqui, para ver se tu consegue explicar. Não é nem dia nem noite. Olha só, não tem sol, não tem lua, não tem claridade, nem é dia nem noite e ainda vai ter tarde. Explique isso aqui. Isso aqui é o Filho de Deus, o ambiente de Deus. A maior parte dele não tem paralelo conosco. Uma grande parte da criação que Deus fez para nós tem algum paralelo com as coisas de Deus. Mas no reino de Deus, por exemplo, não tem o sol para iluminar ninguém. É Ele que é a luz. Então aí já tira qualquer paralelo que você tenha. Como é que surge luz do trono de Deus e ilumina toda a vastidão da terra que vai ser habitada, né? A nova Canaã, a nova Jerusalém. Então, fala essas besteiras. Dizer que Jesus aparecendo no céu não pode ser visto por todas as nações. E Cristo está dizendo, é Cristo que está dizendo. Eu venho e todo olho verá. Aí quando a pessoa fala isso, que não é possível, está contradizendo a palavra de Deus. Então esse foi Zacarias. Depois, se você quiser ver, capítulo 14 vai bater exatamente com Mateus. Está aqui, ó. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele, né? Naquele dia não haverá nem frio nem geada. Tá batendo com Mateus 24? Tá. Como é que vai ter frio e geada? O sol desapareceu, as estrelas caíram do firmamento, né? Será um dia singular, único. Nunca houve antes, né? Não tem 2 arrebatamentos. Aí o pré-tribulacionista diz assim, não é 2 vindas não, é uma. Eu não sei onde foi que eles arranjaram essa matemática. Jesus sai do céu, vem na terra, volta para o céu, passa 3 anos e meio e depois vem de novo. Isso não é 2 vindas, é uma. Eu queria saber onde é que tem essa matemática, que eu não conheço. Essa matemática eu não conheço não. Tudo isso para poder se livrar do castigo que tem em Apocalipse. Se alguém acrescentar essas pragas que tem no livro de Apocalipse, lhe será acrescentada nas costas. Aí eles, com medo do livro de Apocalipse, inventaram que não é 2 vindas, é uma. Como que é uma vinda? Uma vinda é Jesus vir só uma vez, salvar a igreja, que é o que está escrito na Bíblia,
e depois ele iniciar o reino milenar dele, que é o reino de amor e de paz e de justiça, que por acaso o homem nunca conheceu. Então esse é o profeta Zacarias. Vamos ver aqui Amós. Amós capítulo 5 e versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós o dia do Senhor? Trevas será e não luz. Por que tem treva? O sol escureceu, a lua desapareceu do firmamento, as estrelas caíram. Como é que não tem trevas? O versículo 20. Eu li o 18, agora é o 20. Ó. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Mateus 24, puro. Não tem sol, não tem lua, então não tem claridade. Vamos agora para o profeta Sofonias. Eita, Deus revelou Mateus 24. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Ouvi, amargo será o clamor no dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas sem sol e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombetas, Apocalipse, e alarido. Ao som da trombeta, capítulo 11, Jesus assume os reinos do mundo. Aqui nós temos 13, 9 e 10. Vede, o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os pecadores. Verso 10. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Você vê? Aqui ele mostrou como é que vai ser o dia da vinda do Senhor. Ao nascer, naquele dia, quando o sol estiver nascendo, ele vai se escurecer. Você já imaginou o espanto tremendo das nações no mundo inteiro? Próximo, Atos. Atos capítulo 1, do versículo 9 a 11. Jesus sobe numa nuvem. Aqui é só um comentário que eu vou fazer aqui. Quando Jesus estava subindo na nuvem, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os apóstolos ficaram olhando admirados, né? Então os anjos chegaram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para o céu o viste ir. Você quer ver Jesus chegando no céu? Você vai ler Daniel. Eu não sei bem, mas está ou no 7, no capítulo 7 de Daniel, no capítulo 8. É um desses dois. Você lê todo, vai até fazer bem. Você vê Jesus chegando no céu e se assentando à destra de Deus. É incrível a palavra de Deus, coisa maravilhosa, né? Aqui, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, verso 5. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinará para todo sempre. Aí, meu irmão, você procura nos profetas, você que é pré-tribulacionista, acredita no arrebatamento secreto a qualquer momento. Você contou quantos profetas eu falei aqui? Aqui no milênio, quando Jesus já está com o seu povo, né? Que Apocalipse 22, ó, verso 5. Né? Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz, de lâmpada, nem da luz do sol. O Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Tem sol lá. E aí, depois desses eventos tudinho, Jesus, com toda a propriedade da verdade, que ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade, a vida, quem crê em mim, ainda que morra viverá, e etc. João 6,
João 6,39, eu ressuscito no último dia. João 6,40, eu ressuscito no último dia. João 6,44, eu ressuscito no último dia. João 6,54, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, eu ressuscito no último dia. Todo o crente é ressuscitado no último dia. Quem é que fica no arrebatamento secreto? Porque o arrebatamento secreto não é o último dia. O último dia é depois que ocorrem esses eventos. Porque se desaparece o sol, a lua, as estrelas, vai ter dia depois? Como? Explica para mim se vai ter dia depois. Jesus errou quando disse que é no último dia? Porque a igreja vê esse versículo aqui e vira a cara de lado assim, diz, não, aí não vamos falar isso aí não, tira fora dos estudos. Se você perceber, a doutrina pré-tribulacionista, ela não usa esses versículos. João 6, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 1 ao 6. Dá para ler mais um pouquinho, fala mais um pouco, né? Mas é basicamente ali do verso 1 ao 10, 6, 10, por aí assim. E essas passagens, quando os pré-tribulacionistas vê, eles correm com medo, né? Porque Paulo ele fala de uma forma tão clara, né? Igual essa aqui de João 6. Precisava se fazer um estudo desse tamanho, com todos os profetas, para convencer a igreja de que o arrebatamento secreto não existe nas escrituras sagradas. Em Isaías, capítulo 46, Jesus ele diz: eu anuncio o fim desde o princípio. Então, o que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo que no princípio, quando ele está fazendo o sol, a lua, as estrelas, criando a terra, os animais, está fazendo a criação. Ele está anunciando ali o fim também. Então, à medida que ele está fazendo as coisas físicas, ele também está fazendo as espirituais, mostrando as espirituais. E aí nós vemos nesse estudo que no final dos tempos também é assim, só que com a situação inversa. Em vez de estar construindo, agora ele está destruindo, que a terra inteira vai ser destruída. Os apóstolos disseram, ela está preparada por fogo, vai ser destruída em fogo. Então a terra vai ter uma restauração, e essa restauração implica na destruição total, na destruição grande dela, né? Por isso que Jesus disse, aqui não ficará pedra sobre pedra. Lá no templo foi destruído pedra sobre pedra? Não, porque pedra sobre pedra ficou o muro das lamentações. Por quê? Porque essa profecia ela vai cumprir no final dos tempos. Então, esses versículos que nós lemos, ele está se referindo também a questões espirituais. Está falando da queda das estrelas, se refere no final dos tempos a igreja não vai estar mais resplandecendo luz na sociedade, vai estar em trevas, porque o anticristo vai dominar o mundo e a igreja vai estar praticamente vivendo em trevas. Então, quando Deus ele fala, ele mistura os eventos que está acontecendo na dissolução das coisas criadas, como Pedro fala, e como em Hebreus fala, e ao mesmo tempo ele está anunciando coisas espirituais. Nesse vídeo eu quis focar somente a questão de que Mateus 24 foi falado. Mateus 24 foi falado pelos profetas, né? Foi falado por todos os profetas. O que não tem nas escrituras é um arrebatamento secreto a qualquer momento, porque a vinda do Senhor em Mateus 24 foi falada por todos os profetas. Então, se alguém vê o vídeo e achar, não, mas isso aí está falando de coisas, está falando também de coisas espirituais. Mas assim como Deus em Gênesis falava de coisa espiritual à medida que estava construindo, no final da Bíblia, à medida que ele está destruindo, ele está falando das coisas espirituais. Então, quando ele diz que o sol
o sol não nascerá para os profetas e o sol se porá para os profetas, né? É porque ele está falando da escuridão, que vai ter as trevas, né? Todos os versículos falando da vinda do Senhor está falando de trevas, né? É um dia de trevas, de angústia na terra. E as coisas que são físicas vão estar se desfazendo. E a igreja, ela foi... praticamente ela perde a guerra para o anticristo, porque é isso que está escrito no livro de Daniel, né? Ele faz guerra contra o chifre pequeno, Daniel 7, faz guerra contra os santos e vence, né? Em Daniel 8, ele tira o sacrifício, né? E põe a abominação desoladora, que Jesus fala em Mateus 24, quando vocês verem o que falou o profeta Daniel no lugar santo que ele entende. Então, o foco do vídeo não é falar da parte espiritual. O foco do vídeo é dizer que Mateus 24 foi falado por todos os profetas e que não existe em nenhuma passagem da Bíblia um arrebatamento secreto a qualquer momento. A igreja tem que sair desse engano, desse engodo, dessa teia que foi ensinada para a igreja e que não se encontra na palavra de Deus nenhum capítulo, nenhum versículo e nenhum profeta falando de um arrebatamento secreto a qualquer momento. Você viu aí esses vários profetas falando da vinda de Cristo e todos eles batem com Mateus 24. Que Deus abençoe a todos. Amém.